castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti uma saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca, a partir das Escrituras Sagradas, trazer orientação e clareza para a nossa caminhada de vida e de fé. Cremos que em e a partir de Jesus Cristo, Deus se revelou para a humanidade e que continua a revelar-se por intermédio da Sua Palavra também em nosso tempo. Hoje eu convido para a reflexão sobre o tema: você já roubou alguém hoje? Creio que esta pergunta lhe deixa um tanto assustada, não é verdade? Quem sabe até tenhas pensado: credo, pastor, mas que pergunta é esta? Verdade é que perguntas assim nos assustam porque tão logo pensamos no ato de tirar literalmente algo de alguém. Contudo, roubar vai muito além de tirar algo físico de alguém, como um relógio, um celular, valor em dinheiro, mas existem outras e diferentes maneiras de fazê-lo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, para o livro do Êxodo, vamos encontrar o relato da trajetória do povo de Israel, que outrora encontrava-se escravo no Egito. Esse povo clama a Deus e então, após libertos por Deus, por intermédio do líder Moisés, eles caminham rumo à terra prometida. Entre outros, no capítulo 20 de Êxodo, encontramos que, no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés os mandamentos, para que o povo não voltasse a tornar-se escravo novamente, mas que o mesmo aprendesse a não escravizar outras pessoas. Em outras palavras, o povo é convidado a viver a libertação de Deus, buscando a Ele em primeiro lugar como seu único Senhor e Deus. E assim, a partir desta relação de comunhão com Ele, viveste esta mesma liberdade com o restante da criação. Nessa lista de orientações para a vivência da liberdade, encontramos as palavras "não roube", tratando-se do 7º mandamento. Mas o que esse mandamento significa ou quer significar? Se olharmos para a explicação do Catecismo Menor, nós encontramos que devemos temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos, mas devemos ajudá-los a conservar e melhorar o seu meio de vida. Quando olhamos para as explicações que Martim Lutero apresenta no Catecismo Maior, ele vai bem mais longe e assim ele diz: porque furtar outra coisa não é, senão apropriação injusta de bens alheios, o que em poucas palavras compreende toda a espécie de vantagens para a desvantagem do próximo, em toda sorte de negócios. Se percebemos aqui, subtrair algo de alguém que não nos pertença vai muito além de bens físicos e materiais, mas que envolve coisas e situações que venham a tolher a outra pessoa o que lhe pertence. Lutero, inclusive, usa exemplos muito práticos e entre eles ele cita de que o empregado que atua em sua função com desleixo e preguiça está furtando seu senhor, tanto quanto alguém que se apropria indevidamente de algum bem material. Aqui então poderíamos acrescentar nesta linha de raciocínio outras formas de roubos, furtos ou subtrações indevidas e injustas. Coisas bem práticas do nosso dia a dia, como quando recebo uma notícia por mensagem no WhatsApp e a repasso usando o nome de alguém, então assim estou roubando a identidade de outra pessoa. Quando sou confidenciado sobre determinado assunto que alguém partilha comigo e eu então torno isso público, trazendo à tona algo muito pessoal de quem me confidenciou, então eu estou roubando a liberdade desta pessoa em fazê-lo.
Quando um aluno, diante da atividade de um trabalho de escola, faz uso dos meios da internet para realizar esse trabalho e, ao final, ao invés de citar as devidas fontes de onde ele tirou esta pesquisa, ele assina se fosse da sua própria autoria, este nada mais está fazendo do que roubar um trabalho. Quem sabe ainda poderíamos adicionar a esta lista uma situação que exigiu os esforços de muitas mãos numa atividade comunitária e quando teve a oportunidade de representar a equipe numa fala, o líder dessa equipe diz: "Eu fiz". Ele com isso está furtando o que não lhe pertence. Diante disto, Lutero diz que este tipo de furto e roubo é pior do que aqueles que sofremos e que tentamos nos defender com fechaduras e ferrolho. Amados e amadas, a todo tempo visualizamos este tipo de furto, roubo em nosso mundo, seja longe ou perto de nós. Mas a pergunta é: por que isto é assim? Creio que aqui podemos olhar novamente para o que diz a explicação no Catecismo Menor, que encontraremos então uma resposta. Lá diz que devemos temer e amar a Deus e, por isso, viver de forma correta com as pessoas. O ser humano, quando deixa de olhar para Deus como centro da sua vida e assim também viver, não consegue olhar para o próximo com a proposta do reino de Deus. E por isso ele vai olhar para o próximo com interesses pessoais e humanos, marcados pelo interesse individualista. Aqui somos lembrados do conselho do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, onde assim lemos: "Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros." E isto aprendemos a partir do ministério de Jesus. Com toda certeza, quando olhamos para as outras pessoas com amor e carinho baseados no temor e amor a Deus e a partir dele, então não iremos lhe fazer nenhum mal. Muito pelo contrário, vamos buscar fazer ao próximo todo o bem, mesmo que nós nem o conheçamos. Partilho aqui uma pequena história que resume esta nossa reflexão, a nossa pergunta. Domingo bem cedo, a Frida foi logo para a estrebaria tirar o leite, tratar os animais, porque depois de muitos meses ela havia decidido ir ao culto. Quando terminou todas as coisas, tomou um rápido banho, tomou café e convidou o seu esposo Fritz para acompanhá-la. Mas ele, em tom de deboche, disse que nem precisava disso, mas que iria fazer o que realmente importava: entregar o leite para os fregueses. Frida, que sempre o acompanhava nesta tarefa, decidiu então ir sozinha para a igreja. Chegando ao culto, ela ouviu a pregação sobre o texto de Êxodo 20:15, com o 7º mandamento: não roube. Aquela reflexão mexeu profundamente na mente e no coração de Frida, que foi refletindo pelos longos 6 quilômetros que fez a pé da igreja até a sua casa. Quando chegou em casa, tão logo ela foi dizendo para o seu esposo Fritz: "Hoje você deveria ter estado lá no culto comigo. Você também deveria ter ouvido a pregação do pastor." O Fritz, descrente como sempre, começou a caçoar dizendo: "Mas então me conte tudo o que o pastor falou." Frida foi então logo respondendo: "Bem, tudo o que o pastor falou eu não me lembro. Mas uma coisa eu sei dizer, que a partir do que ele falou, eu devo parar de misturar água no leite antes de nós vendermos e entregarmos para os nossos fregueses." Amados e amadas, como refletimos, existem inúmeras maneiras de defraudar, furtar, roubar alguém. Seja literalmente ou seja de outras formas que tiram o direito das pessoas à vida digna e com sentido. É emergente para dentro do nosso tempo refletirmos a respeito e buscarmos viver a partir da clara orientação da Palavra de Deus, que nos apresenta a sua vontade. Quero finalizar a nossa reflexão citando um ditado popular que muitas vezes eu já ouvi, que assim diz: "Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado." Esse ditado não tem espaço nem lugar na proposta do reino de Deus.
Por isso, roguemos que Deus nos ajude para que diariamente consigamos fugir do espírito que impera no nosso mundo, onde de forma sutil querem nos levar a pecar contra os mandamentos e orientações de Deus, e entre estas também o 7º mandamento. Lutero ainda lembra nas explicações do catecismo de que este comportamento não traz bênçãos. Muito pelo contrário, ele lembra: se enganares e explorares alguém, ser-te-á corroído pela ferrugem e consumido tudo quanto acumulaste, de sorte que jamais virás a fruí-lo. E embora consigas escapar das pessoas com esta atitude, da ira e do castigo de Deus é que não escapará. Então, eu e você já roubamos alguém hoje? A partir desta reflexão, Deus nos convida a nos colocarmos na sua presença com temor e amor, confessando e experimentando o seu perdão diante dos nossos atos e ações. Que perdoados, agraciados por este bondoso Deus, possamos ser instrumentos e promotores da vida que Deus oferece, que está fundamentada no amor dele, por cada um e cada uma de nós. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre com a sua palavra. Amém.